Olá a todos, bem-vindos à sessão do Career Coach. Hoje vamos falar deste produto que disponibilizámos em maio deste ano, que é uma Microsoft Teams App, powered by LinkedIn, e que ajuda a dar um guia personalizado aos nossos alunos quando estão a navegar naquilo que é a sua jornada de carreira. E o Career Coach ajuda essencialmente duas audiências. A primeira, os nossos alunos universitários, e a segunda, a instituição de ensino. E, portanto, vamos analisar porque é que o Career Coach é tão importante e quais são os desafios que estas audiências têm tido quando se fala de carreira. Então, falando primeiramente dos alunos, nós fizemos alguns estudos e este estudo especificamente revela que a maioria dos alunos não sabe o que quer fazer quando acabar o curso. E, portanto, há aqui algumas estatísticas que de facto nos chamaram a nossa atenção. A primeira é 50% dos alunos não têm, de facto, uma grande clareza daquilo que é aquilo que vai ser o seu futuro de carreira. 68% dos alunos não sabem que skills é que vão ser necessárias para começar a sua carreira. E 60% dos alunos não têm uma grande confiança de que vão ter um trabalho que está alinhado àquilo que são os seus objetivos de carreira. E, por fim, 50% dos alunos não sabem como pesquisar especificamente um trabalho. E, portanto, claro que isto se traduz numa incerteza, pouca confiança e numa experiência pouco prazerosa aos nossos alunos quando pensam em carreira. Por outro lado, se formos analisar as instituições de ensino, o seu foco é ajudar os alunos naquilo que é a preparação do seu futuro e da sua empregabilidade. Mas, de facto, existem muitos desafios também quando se fala de carreira que as instituições de ensino têm. E, claro, muito empoladas também por aquilo que foi e está a ser a pandemia. E, portanto, vamos falar de algumas delas. A primeira é como é que podemos fazer com que os alunos estejam motivados também naquilo que é a jornada educativa e, portanto, consigam avançar confiantemente naquilo que é o seu percurso. A segunda é como é que se pode oferecer uma abordagem personalizada a todos os alunos. E nós sabemos que aqui existe um problema grande de escala, que oferecendo esta abordagem personalizada, como é que ao mesmo tempo podemos também equipar o staff e a faculdade para poder aconselhar os alunos em carreira. Mas aqui o grande desafio é como é que podemos traduzir isto de facto numa escala muito maior. Depois o quarto desafio é também como é que podemos conectar com o alumni, trazer o alumni para perto daqueles que são os alunos de agora e fazer com que o alumni também sirva e ajude a ser mentores daqueles que são os alunos que estão a descobrir agora também o seu percurso de carreira e de aprendizagem. Uma coisa também muito importante e que constitui um grande desafio é ter data necessária para perceber qual é que é a experiência que os alunos estão a ter, quais são os objetivos de carreira que os alunos têm, quais são os skills que os alunos têm vindo a desenvolver e quais são os interesses também que eles têm no futuro. Porque assim, se de facto as instituições educativas tiverem essa data, e que é de facto um desafio, conseguem desenvolver programas que consigam apoiar muito mais estes alunos. E o último, como é que se pode otimizar um currículo que de facto consiga ser desenvolvido e esteja alinhado àquilo que são as tendências do mercado e, portanto, seja um currículo que não seja obsoleto e consiga preparar os alunos de uma forma muito mais eficiente. Portanto, estes desafios, quer a nível dos alunos, quer a nível do lado das instituições educativas com os serviços de carreiras, constituem uma fonte de atenção para a Microsoft para poder desenvolver um produto que ajude de facto naquilo que é a jornada de carreira. E, portanto, gostava de falar do Career Coach. O Career Coach, mais uma vez, é uma Microsoft Teams App e que tem a ajuda do LinkedIn, portanto é powered by LinkedIn, e que ajuda a trazer de facto uma abordagem personalizada para cada aluno, para que consiga navegar de uma forma muito mais confiante daquilo que é a sua jornada de carreira. E, portanto, agora vamos falar do valor que temos para os alunos e depois para a instituição. Para os alunos, nós acreditamos que existem 3 pilares naquilo que é o valor que o Career Coach traz. O primeiro é ajudar, de facto, os alunos a sentirem-se mais confiantes naquilo que é a sua descoberta, da sua descoberta pessoal e única do seu caminho de carreira. E, portanto, aqui o Career Coach ajudar a perceber ajudar os alunos a descobrir quais são os seus interesses, quais são as skills que eles já têm, quais são as skills necessárias para conseguir um determinado objetivo de carreira, quais são as atividades e os objetivos que os alunos podem traçar para continuar a avançar na sua jornada e, portanto, aqui é de facto trazer esta confiança e esta motivação nesta descoberta de carreira. A segunda é as Real World Skills. Real World Skills são aquelas skills que são de facto
pedidas e pelo mercado de trabalho e extremamente necessárias e, portanto, que no fundo vão ajudar os alunos a terem uma maior empregabilidade. E, portanto, aqui é como é que o Career Coach consegue não só identificar essas skills, mas também trazer na mesma plataforma diferentes conteúdos educativos, não só da instituição de ensino, mas também de outras fontes, e tudo na mesma experiência, para que o aluno não só aprenda através da experiência da universidade ou da instituição, mas também, se tiver interesses diferentes, poderá no Career Coach também expandir aquilo que são os seus skills. E o terceiro é como é que pode, o Career Coach, como é que pode ajudar a trazer e a desenvolver esta network profissional. E nós aqui sabemos que os alunos têm aqui alguma ansiedade quando se fala de networking e, portanto, aquilo que o Career Coach ajuda é trazer não só as best practices de como é que os alunos podem começar a traçar este caminho, mas também como é que podem ser expostos àquilo que são os alumni e que podem, no fundo, desenvolver esta network. O último valor tem a ver com a instituição. E, portanto, a instituição aqui alinha-se em 3 pilares. A primeira é como é que a instituição pode oferecer e pode melhorar a experiência do aluno dentro da faculdade e traduzir-se numa maior taxa de empregabilidade. E, portanto, aqui tudo o que falámos, trazer os alunos para perto, conseguir desenvolver nos alunos esta curiosidade daquilo que é a sua carreira, ajudar a que os alunos tenham esta confiança, tudo isto ajuda ao sucesso do aluno, quer na experiência educativa, quer na experiência também de carreira. O segundo tem a ver com os insights. Nós sabemos que o data é super importante e que de facto ajuda as instituições a traduzirem programas, currículo e a experiência muito mais alinhada àquilo que é o mercado de trabalho e também àquilo que são expectativas dos alunos. E, portanto, aqui o Career Coach ajuda a trazer estes insights para, no fundo, ser alinhado àquilo que são os seus alunos que estão dentro da instituição, mas também aquilo que é a jornada de carreira que o aluno irá fazer. E a última tem a ver com a experiência customizada que cada instituição tem. Nós acreditamos que o Career Coach é um bom início, nós até dizemos uma boa foundation, uma boa base, mas nós sabemos que cada instituição tem o seu valor único. E, portanto, como é que nós podemos integrar esse valor único de cada instituição dentro do Career Coach? Portanto, nós acreditamos que o Career Coach da Universidade A é um e o Career Coach da Universidade B é outro. Ainda assim, tem exatamente a mesma base e consegue ter os mesmos objetivos, mas nunca esquecer que cada universidade e cada instituição tem o seu valor e nós gostamos de incorporar esse valor também nesta experiência. E, portanto, queríamos explicar o que é o Career Coach e explicar um bocadinho o que é a sua demonstração. Então, vamos começar. Portanto, como podem ver, o Career Coach está integrado no Teams. Como podem ver, é uma app. E a primeira coisa que fazemos é o Get Started e clicamos aqui. É bom também dizer que nós temos aqui, relembramos ao aluno isto também a nível de motivação, perceber quais são os efeitos e os objetivos que o Career Coach transmite e, portanto, nós aqui temos os pilares também como home e assim o aluno pode, antes de começar o start, perceber o que é que o Career Coach faz. Portanto, a primeira pergunta é perceber qual é que é o campo de estudo. E neste caso é biologia, portanto eu escrevi aqui biologia, clico e avanço next. E todos estes passinhos que estamos a fazer é para o Career Coach saber qual é que é o perfil do aluno, para depois, no fundo, se traduzir numa experiência muito mais customizada. Depois, a segunda coisa que vão fazer é escolher o ano em que o aluno está. E, portanto, aqui é muito importante, como podem ver, nós não temos só o último ano, ou só o nível de Master ou de PhD. Nós aqui o que queremos fazer é, de facto, desmistificar esta ideia que quando se pensa em carreira é só a nível dos últimos anos. Não, nós queremos que o Career Coach exatamente o que traz é esta confiança que se pode pensar em carreira desde o primeiro ano. E, portanto, aqui neste exemplo que nós temos é que, de facto, o aluno aqui é do primeiro ano para evidenciar isto que acabava de dizer. Depois aqui é a conta de LinkedIn. O Career Coach funciona também sem a conta de LinkedIn. Claro que a experiência é muito mais otimizada e muito mais interessante quando o aluno tem LinkedIn. E, portanto, aqui o aluno, e até é bom, não é? Para os alunos começarem já a ter LinkedIn desde cedo, aqui é integrar a conta de LinkedIn. Avançamos com o Next. E esta segunda parte tem a ver com quais são as skills, para identificar as skills, quais são as skills que o aluno já tem e quais são as skills que o aluno gostaria de ter. E, portanto, o primeiro passo é, muitas das vezes o aluno já tem um currículo
E aquilo que o Career Coach faz usando AI é, fazendo o upload desse mesmo currículo, o Career Coach consegue identificar quais são as skills que o aluno tem. Se o aluno não tiver um currículo, o aluno pode clicar naquelas que são as skills que pensa ter. E, portanto, aqui é muito importante esta visibilidade que o aluno tem de que não é só no futuro, não é? Quando se pensa em carreira é só no futuro, as skills que eu vou ter e as skills que eu vou alcançar. Não, o aluno pode ter sido exposto a vários tipos de diferentes skills, quer seja dentro da faculdade, quer seja em atividades extracurriculares, e é muito importante saber que mesmo exposto a estas atividades, o aluno consegue já ter algumas skills. O segundo passo dentro destas skills tem a ver com aquilo que são os interesses e, portanto, aqui o aluno vai identificar algumas daquelas skills que ainda não tem, mas que constituem interesse e que quer de facto, desenvolver. E pronto, o perfil está traçado para o Career Coach. Este perfil vai sendo evolutivo, não é? À medida que eu já vou mostrar, à medida que o aluno vai tendo interesse em diferentes carreiras e tem interesse em aprender novas skills ou que vai aprendendo outras skills, o perfil também vai acompanhar essa mesma experiência. Pronto, depois do perfil estar traçado, o primeiro passo é ir ao dashboard. E o dashboard é muito interessante porque nós recebemos muita informação quando estávamos a desenvolver este produto, de que os alunos, muitas das vezes a ansiedade que os alunos têm está intimamente relacionada com por onde é que eu começo. E de facto nós achamos que este dashboard seria interessante para o aluno conseguir traçar o seu próprio objetivo para o dia, portanto é uma jornada contínua, e dentro do seu objetivo para o dia, quais são algumas atividades recomendadas para cada objetivo. Portanto, neste caso, o aluno iria escolher o objetivo para o dia e seria Start My Career Journey, e como podem ver, tem algumas das atividades que o Career Coach diz por onde começar. Portanto, o aluno não tem que ter a criatividade máxima para saber, ou a confiança máxima para saber qual é o primeiro passo a dar. Aqui o Career Coach já apresenta algumas atividades. E uma das coisas também muito interessante, neste caso, o aluno acabou por fazer esta atividade, como podem ver, o gráfico vai aumentando com as atividades completas. Isto é muito interessante para o aluno também perceber que está a progredir de alguma forma quando se fala de carreira, quando pensa em carreira e também está a ter alguma ação em relação a isso. E, portanto, nós aqui acreditamos que ter este gráficozinho ajuda ao aluno a ter exatamente essa percepção. Fazendo o scroll down, o que nós também temos no dashboard é o Find Real World Experiences. E este Find Real World Experience é muito importante porque muitas das vezes ajuda o aluno a estar exposto ao mercado de trabalho previamente. Portanto, antes de entrar no mercado de trabalho, já existem aqui algumas experiências que já estão também no dashboard, que o aluno se pode candidatar, como estágios, voluntariado, grupos profissionais, que o aluno pode inscrever-se e, portanto, já ajudam a prepará-lo a ter uma experiência mais real antes do mercado de trabalho. Mas também uma coisa que gostaria de chamar a vossa atenção, aquilo que falávamos há pouco, no valor que o Career Coach acrescenta às instituições. Como vos dizia, cada instituição é única e, portanto, trazer este valor para dentro do Career Coach. Como podem ver aqui, esta aluna faz parte da Wheeler University. E a Wheeler University tem várias atividades que quer para os seus alunos, como, por exemplo, uma competição de sales, um hackathon, específicos trabalhos ou estágios que a instituição gostaria que os alunos fossem expostos, visitar o serviço de carreiras ou outras atividades que a faculdade ou a universidade tenha e que queira integrar com a Career Coach. E isso é possível. Portanto, ao nível do admin da instituição, a faculdade e a universidade ou a instituição podem decidir quais são as atividades que permitem estas Real World Experiences e podem integrá-las naquilo que é a experiência do Career Coach. Mas como podem ver aqui, para o aluno, essa experiência, esse valor já está integrado de uma forma muito automática. Muito bem, agora passando para a parte de carreiras. Como sabem, é muito importante o aluno perceber quais são as posições que existem e quais são as skills que são necessárias para o aluno desenvolver para conseguir um dia candidatar-se a essas mesmas skills. E já uma coisa que pode ir fazendo agora. Primeira coisa que gostava de chamar a vossa atenção quando clicamos no Careers e quando dizemos que a experiência do Career Coach é sempre customizada, é exatamente isto.
neste momento temos uma vista que é personalizada para cada aluno. Como podem ver, por exemplo, o aluno vai explorar as carreiras baseadas no seu interesse, baseadas na sua skill, e o Career Coach vai apresentando consoante o perfil que foi traçado. O aluno pode sempre ajustar, clicando nos filtros, pode sempre ajustar aquilo que quer, a sua pesquisa de uma forma mais específica, mas aqui é muito interessante perceber que o Career Coach já faz este exercício de apresentar carreiras e informação que seja relevante para cada aluno. Se o aluno estiver interessado numa job position específica, pode clicar e aquilo que vai ter é, primeiro de tudo, uma noção de quais são as skills que são extremamente importantes para esta posição. E, portanto, aqui o Career Coach já identifica quais são estas skills e aquilo que faz também muito interessante, baseado no perfil, vai identificar quais são as skills que o aluno já tem, como, por exemplo, gestão de tempo, esta aluna já tem, e quais são as skills que o aluno identificou como interesses. E, portanto, aqui, como podem ver, a aluna tinha como interesse estas duas e, portanto, também estão elas identificadas. Podem perceber, por exemplo, as empresas que têm esta posição, as cidades que têm mais esta posição e também alguns alumni que estão nesta posição. E, portanto, aqui o aluno acaba por ter uma visão muito mais completa, não só do que é a posição, mas também do que é que a posição requer em termos de skills. Se o aluno estiver muito interessado, isto constitui uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, aquilo que o aluno terá que fazer, aquilo que o aluno manifesta é interesse em todas estas skills. E aquilo que o Career Coach faz, se ele clicar em Save Career, o que o Career Coach faz é integra todas estas skills no seu perfil. E, portanto, quando a aluna vai ver o seu perfil, já vai ter muitas daquelas skills que guardou integradas naquilo que é o seu perfil. Uma outra pergunta que podem estar a fazer é: mas como é que os alunos têm interesse? Como é que os alunos passam do interesse para a ação dessa skill? A faculdade não vai estar a oferecer todo um currículo para todos os interesses que os alunos tenham. Como é que nós podemos complementar a experiência da faculdade e a experiência daquilo que são outras plataformas também de ensino? Muito bem. Clicando, por exemplo, aqui no exemplo, um interesse, portanto, uma skill que o aluno quer aprender, neste caso, poderia ser, por exemplo, Data Analysis. Clicando na skill, o que o aluno vai ter é alguns cursos relevantes, que podem ser da faculdade, como podem ser do LinkedIn Learning, podem ser de outras fontes de aprendizagem que eu vou já mostrar. Se o aluno fizer scroll down, pode explorar mais cursos, clicando aqui, e como podem ver, tem todos os cursos que são possíveis para, neste caso, esta skill específica. Uma coisa muito importante é perceber as fontes de ensino que estão a ser integradas no Career Coach, e isto é um processo contínuo, nós acreditamos que iremos ter mais. Mas aqui a primeira coisa é o catálogo o currículo da própria universidade, que está integrado na mesma experiência, o LinkedIn Learning, que é pago numa licença à parte, o Microsoft Learn, Microsoft Certifications, que é tão importante, cada vez mais o mercado de trabalho pede estas mesmas certificações, e o Microsoft 365 Training. E, portanto, todos estes recursos de aprendizagem estão integrados numa só experiência. E não são só coisas técnicas. Por exemplo, Teamwork. Teamwork é também uma real world skill e, como podem ver, tem vários cursos. Cursos também integrados da própria instituição com as outras plataformas. E aqui, reforçar a ideia que é tudo no mesmo sítio e, portanto, isto ajuda a não ser uma experiência muito avassaladora quando os alunos querem aprender alguma coisa e que têm que estar no Career Coach e depois noutras plataformas, e torna-se uma experiência um bocadinho mais confusa. E nós aqui quisemos integrar tudo na mesma experiência. Depois, outra coisa importante, como sabemos, é o networking. E os alunos têm, de facto, às vezes aqui alguma incerteza e falta de confiança quando vão começar a explorar o networking. E duas coisas que o Career Coach oferece. A primeira é, no dashboard, quando tínhamos visto todas aquelas atividades, existem atividades específicas que ajudam os alunos a dar os primeiros passos no networking, mas também atividades que seja para fazer com pares, com outros colegas. Portanto, nós acreditamos que o networking não é só com os alumni, mas também com aqueles que são os nossos colegas de jornada, não é? Que estão também na mesma instituição e que se podem, um bocadinho este sentido de entreajuda, nesta jornada de carreira. E, portanto, o dashboard oferece muitas atividades que requerem essa colaboração, mas no People é onde eles, de facto, são expostos aos perfis do alumni. Uma vez mais, a vista personalizada. Nós aqui ficamos muito de que é um guia personalizado e, como podem ver,
o Career Coach para esta aluna, sendo que ela já tinha selecionado esta skill como um interesse interessante, um interesse que ela queria aprender, o Career Coach vai oferecer uma vista que faça sentido para esta aluna específica. Para outros alunos, irão ter outros perfis associados àquilo que são os seus interesses e às suas skills. O aluno pode sempre selecionar por filtros, portanto, pode sempre mudar a forma como o Career Coach é apresentado. Neste caso, ele pode escolher um Field of Study of Biology e tem logo uma view completamente diferente daquilo que são todos os perfis do alumni, mas com os filtros que ele selecionou. Depois, outra coisa também muito importante é alguma ansiedade que o aluno tem em ver estes diferentes perfis, porque depois não sabe muito bem como interagir a seguir. E nós quisemos reduzir essa ansiedade com uma feature específica para o Career Coach, que é, cada vez que o aluno clica num perfil, este perfil é visto de uma forma privada. O que é que isto quer dizer? O alumni não precisa de ser notificado. Isto já reduz alguma ansiedade do ponto de vista do aluno, que está só a tentar perceber um bocadinho o perfil, está a dar os primeiros passos de networking. Nós não queremos que o aluno se sinta, de alguma forma, pouco confiante a dar este espaço e, portanto, esta feature permite o aluno, dentro do Career Coach, ir vendo alguns perfis e de uma forma private. Queria também relembrar que o Career Coach é uma Teams app, como eu dizia no início. E o que é que isto quer dizer? Está integrado no Teams. Nós sabemos que todo este produto é complementar àquilo que são os serviços de carreira e que vão ajudar a trazer escala aos serviços de carreira. E nós, neste exemplo, nesta demo, mostramos essencialmente isto. Existe, por exemplo, vamos dizer que existem os serviços de carreira que estão dentro do Teams e existe, nesta demonstração que nós temos aqui, é um exemplo de uma conversa entre o mentor e o aluno dentro dos serviços de carreira, em que o aluno vai fazendo as atividades dentro do Career Coach, mas depois consegue sempre ter uma conversa, por exemplo, com os Career Services, e os próprios Career Services conseguem oferecer uma abordagem muito mais personalizada do que se o aluno não trouxesse estes mesmos insights. E, portanto, aqui reforçar a ideia que o Career Coach traduz sempre no mesmo sítio para que seja uma experiência completamente integrada e também integrada com aquilo que são as estruturas que a instituição também tem. Nós acreditamos que carreira não precisa de ser um momento estressante para os nossos alunos, nem para as instituições, e queremos que seja um momento desde o dia 1, se a universidade assim entender oferecer este produto aos seus alunos, desde o dia 1 que reforce esta confiança a explorar a carreira e que reforce esta confiança por parte das instituições que também estão a preparar os alunos da melhor forma. Eu espero que tenham gostado. Esperemos que o Career Coach possa ajudar tanto os vossos alunos como as vossas instituições e muito obrigada por estarem nesta sessão. Tenham um ótimo dia.